Olá, tudo bem? Este é o nosso programa Ao Lado da Verdade. Este programa tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas bíblicas e levar até você a Palavra de Deus. Eu sou Everton Martins e ao meu lado está meu amigo Márcio Festa. Olá Márcio, tudo bem com você? Está pronto para responder as perguntas de hoje? Então, irmão Everton, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a Palavra de Deus e ela tem resposta para todas as perguntas. Ok, então vamos, queridos amigos, acompanhar o tema de hoje. É um tema que é um assunto muito polêmico no meio cristão. Vamos falar um pouco sobre a imortalidade da alma. E lembrando sobre esse assunto, imortalidade da alma, surge a seguinte questão, a seguinte pergunta: o homem é ou tem um espírito dentro dele? Vou repetir a pergunta para você. O homem é ou tem um espírito dentro dele? Em base de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, dá a entender que Deus formou um espírito dentro do homem. Muitos teólogos afirmam que o homem tem um espírito. Então vamos acompanhar, vamos ler através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 12 e verso 1. Vamos ler o texto. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. E agora, irmão Márcio? Parece que essa pergunta não tem como a gente refutar, não tem como a gente sair dessa questão. É uma questão muito polêmica, muito assim discutida no mundo hoje cristão, no mundo evangélico. Será que a palavra de Deus, como o irmão disse que a Bíblia, a palavra de Deus é a luz que ilumina, a lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos? Será que nós encontramos uma resposta para essa pergunta na palavra de Deus? Devemos então buscar na Bíblia, como a gente já falou no início, a resposta, né, irmão? Ok. Antes de nós respondermos essa questão, de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, nós precisamos ler um texto da Bíblia para chegarmos a uma conclusão correta, né? Ok. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 27, nos traz algo muito interessante da palavra de Deus. Quem tiver a sua Bíblia aí, pode abrir em Eclesiastes 7, versículo 27, e nós iremos ler o seguinte: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Então, irmão Everton, aqui vemos algo muito interessante já na palavra de Deus, que antes de formarmos algum juízo, diz aqui que devemos conferir uma coisa com outra, isto é, um texto com outro, né? Correto. Então, para nós entendermos Zacarias capítulo 12, versículo 1, precisamos lê-lo corretamente e ver o que outras partes da Bíblia diz a respeito do mesmo assunto. Okay. Então, isso que nós chegamos a uma conclusão, a um juízo correto. Okay. Então, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, o texto que foi sugerido, né, como base para a nossa resposta, que está em Zacarias 12, versículo 1. E ela nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então aqui nós vemos uma alusão bem clara sobre a criação, porque diz aqui o texto que Deus estendeu o céu e fundou a terra. Aonde nós vemos essa declaração? No livro de Gênesis capítulo 1. Então em Gênesis capítulo 1, para quem que está aqui assistindo este vídeo, vemos a criação, aonde Deus estendeu o céu e formou a terra. E aqui nos dá outra dica interessante, que formou o espírito do homem dentro do homem. Para nós chegarmos a essa conclusão, o que é esse espírito que Deus formou dentro do homem, nós precisamos voltar ao livro de origem, que é o livro de Gênesis.
e ver o que é que Deus colocou dentro do homem. Então eu convido a todos a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, e ir em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E vamos juntos ler o que ela diz a respeito disso. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui vemos algo muito interessante em relação ao que Deus colocou no homem. Então diz que Deus criou aqui um boneco do que, irmão? De barro. De barro. E Deus soprou em sua narina o que? Fôlego de vida. O fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então o texto não diz que o homem passou a ter uma alma. Isso precisa ficar muito claro em nossa mente. Mas diz que ele passou a ser. Existe uma diferença muito grande em ter e em ser. Ter é possuir algo. Ser é você ser aquilo. Então nós somos uma alma segundo o texto. E o que Deus colocou ou formou dentro do homem, segundo o texto? O fôlego de vida. O homem, sendo um boneco inanimado, ele não possuía nada dentro dele. E Deus agora soprando em sua narina o fôlego de vida, passa a existir agora uma força vital, e este boneco passa a ter vida e se torna então uma alma vivente. Agora, o que acontece ao inverso disso? Quando as coisas vão ao inverso. Nós vamos ler isso em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Convido a vocês a abrirem a palavra de Deus para conferirmos junto o que diz Eclesiastes 12, versículo 7. Preste bem atenção. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então aqui na forma inversa, diz que o pó volta onde? À terra, como o era. Isso precisa ficar claro em nossa mente. Aquilo que Deus formou, que era aquele boneco, na morte ele volta para a terra. E o espírito volta a Deus, que o deu. É interessante para quem está nos assistindo nesse momento prestar bem atenção. O texto está nos referindo àquilo que Deus deu ao homem ao criar o homem. E o que nós lemos em Gênesis 2:7? O que foi dado por Deus ao homem foi o fôlego de vida, e não um espírito ou uma entidade já consciente que foi aplicada dentro daquele boneco. Não, mas foi o fôlego de vida. Se nós tentarmos analisar que esse espírito que volta a Deus seja uma entidade consciente, nós teremos que chegar a uma conclusão, que tanto um assassino ímpio vai para o céu, como também o justo. Será que chegaremos a essa conclusão, Renato? É muito complicado a gente afirmar, né, esse ponto aí. E nós vimos então que a Bíblia nos mostra, né, que é impossível. Exatamente. Impossível. Então a Bíblia é bem clara em nos mostrar, irmãos, que a palavra de Deus, o que volta a Deus, tanto do bom quanto do ruim, é o fôlego de vida, e também dos animais, que é a mesma força vital. Para nós tirarmos essa conclusão, vamos ler Salmo 104, versículo 29, que vai nos dar um esclarecimento melhor a respeito disto que Deus tira do homem. Vamos lá. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então veja bem, o que é que Deus corta do homem? É a respiração. O texto é muito claro, não temos como ter dúvidas. O que é que Deus recolhe que faz o homem voltar ao pó? É claramente escrito aqui a respiração. Deus não recolhe o espírito, uma entidade consciente, mas sim a respiração voltando a Deus faz com que o homem deixe de existir. Então o esclarecimento é o seguinte, que o homem é uma alma e não tem uma alma, e que o espírito que é dito que foi colocado no homem nada mais é do que o fôlego de vida. Isto sim é que Deus deu segundo as Escrituras Sagradas, irmão. Ok, muito obrigado, irmão Márcio. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Olá pessoal,
nós estamos concluindo nosso programa Ao Lado da Verdade e com apenas 3 textos nós podemos responder esta questão, né? Se você aí marcou, se você nos acompanhou, nós vimos que o homem, muitas vezes, a questão de que o homem tem uma alma, nós vimos a palavra de Deus que diz que o homem não tem uma alma, mas o homem é uma alma. E o Espírito nada mais é do que o quê? Do que o fôlego de vida. Fiquem com Deus, lembrem sempre, fiquem sempre ao lado da verdade. Que Deus os abençoe.